Olá pessoal, tudo bem? E hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre os terremotos e a sua relação com a volta de Cristo. Afinal, toda vez que ocorre um terremoto, muitas pessoas correm para falar: Jesus está voltando, o rei está voltando. Mas será que é isso mesmo? E é isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje. E vamos começar lendo aqui o versículo 11 do capítulo 21 de Lucas, que fala o seguinte: E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Bom, por esse versículo a gente já percebe que realmente os terremotos têm alguma coisa sim a ver com a volta de Cristo. Só que a gente precisa saber como as coisas estão relacionadas e não simplesmente pegar um fato e atribuir a outro. A gente precisa ter esse cuidado de analisar bem que tipo de terremoto seria, sim, um sinal da volta de Cristo ou não. Então vamos lá. Uma coisa que muitos alegam é que o número de terremotos está aumentando e que isto seria um sinal da volta iminente de Cristo. Mas será que isso é verdade? Não. Isso é sensacionalismo. Então, quando você vê alguém pregando por aí, falando por aí, que o número de terremotos está aumentando, essa pessoa ou não entende nada de geologia, ou simplesmente quer audiência, ou seja, quer fazer um sensacionalismo. A verdade é que não existe qualquer comprovação científica de que os terremotos estejam aumentando. Mas existe sim uma sensação e diversos fatores contribuem para ela, como a rápida expansão dos meios de telecomunicações e o aumento das estações sismológicas de monitoramento dos terremotos. Vou explicar melhor. Por exemplo, às vezes quando está muito calor, está lá 39 graus de calor. Só que as pessoas têm uma sensação térmica de 50, por exemplo. Ou seja, como se estivesse muito mais calor, mas na realidade não está. Porque a temperatura não é a temperatura real de 50 graus, por exemplo. E a mesma coisa a gente pode atribuir também a essa sensação de que parece que os terremotos têm aumentado, mas não tem. O que aumentou foi o quê? Os meios de comunicação estão mais eficientes e também o número de estações de sismologia ao redor do mundo. Se temos mais estações, logo mais tremores vão ser detectados. Isso é uma coisa matemática. Então, com toda essa gama de sismógrafos, que são esses aparelhos que medem os terremotos, a gente pode dar certeza de que o número de terremotos não estão aumentando. Continuando aqui, mas o que são os terremotos e como eles são provocados? Os terremotos são provocados principalmente pelo movimento constante das placas tectônicas. E esses movimentos tectônicos fazem parte da história geológica do planeta e deram origem, por exemplo, aos dobramentos modernos, ou seja, aos vários conjuntos de montanhas que existem no planeta. Essas montanhas elas foram formadas aos poucos, elas foram crescendo e ainda estão crescendo, note-se, aos poucos, a partir de uma sucessão de terremotos que ocorreram ao longo do tempo, através do choque das placas tectônicas, em alguns pontos, claro, não em todos os pontos. Então, a gente tem bem documentado onde os terremotos ocorrem com mais frequência e a consequência desses terremotos nesses lugares. Aqui tem uma representação bem didática do movimento das placas tectônicas. Vocês podem observar aqui as setinhas que indicam o movimento. Aqui temos uma placa continental que está se chocando com uma placa oceânica, como apontam aqui as setas. E aqui no próprio oceano, aqui, ó, tem uma seta apontada para cá e outra para cá, ilustrando que aqui nesse ponto está tendo a formação de uma crosta oceânica, de um fundo oceânico, onde as placas estão se afastando. E se as placas se afastam aqui, elas colidem aqui, formando as montanhas.
E nessa área aqui de colisão das placas, temos os terremotos, temos os vulcões. E é por isso que o Brasil, por estar no meio de uma placa tectônica, não tem vulcões, e os terremotos, apesar de existirem sim, eles não são sentidos pelas pessoas, mas não passam despercebidos pelos sismógrafos. Então, por enquanto, não tem nada fora do normal. Os terremotos estão acontecendo, milhares deles todos os dias, e isso está perfeitamente normal. E não tem nada a ver com a volta iminente de Cristo. Pelo menos não ainda, né? Mas a gente vai entender melhor isso na medida que formos aqui dando prosseguimento. Aqui tem um gráfico aí, para provar para vocês que o número de terremotos não está aumentando, pelo contrário. A curva aí do gráfico parece que está diminuindo. Então aí nesse gráfico temos os grandes terremotos de 2010 a 2022. Repara, em 2010 teve muito mais terremotos do que em 2017 ou mesmo em 2022. Ou seja, percebem? Se fosse para provar que o número de terremotos está aumentando e que isto seria uma evidência da volta de Cristo, o que o gráfico diz é que isso não está acontecendo. Na verdade, há uma oscilação para mais ou para menos, geralmente para menos aí. Mas isso prova que o número de terremotos não está aumentando como muitos afirmam. Ou seja, novamente, aquilo tudo é sensacionalismo. E a fonte dessa tabela, que eu mesmo criei, está lá na USGS, que é o órgão que monitora os terremotos lá do governo norte-americano. Então, só para dar uma falada aqui, os terremotos com maior intensidade estão em vermelho. Repara, no ano de 2016 não teve um terremoto de intensidade acima de 8 pontos na escala Richter, que são terremotos bem danosos para a população, para as cidades, enfim. Então, com isso, a gente pode constatar que o número de grandes terremotos pode oscilar para mais ou para menos, como visto no gráfico anterior, estando dentro da normalidade. E como já foi dito, essa oscilação normal para mais não sinaliza uma volta iminente de Cristo. Afinal, um sinal precisa ser indiscutível. E para ilustrar isso, né, em relação ao sinal que precisa ser indiscutível, coloquei aqui o semáforo. Todo mundo que vê o sinal vermelho, é óbvio que não vai avançar o sinal sobre o risco de até morrer, não é verdade? E é por isso que um sinal precisa ser indiscutível. Quando fica verde, ninguém discute que é o momento certo de você continuar sua jornada, de avançar com o seu automóvel. Ou seja, um sinal precisa ser indiscutível, e o mesmo vale para a vinda de Cristo. Então fica a pergunta: como associar os terremotos com a volta de Cristo, visto que eles sempre aconteceram dentro de uma normalidade? E essa pergunta vai ficar para o próximo vídeo, e espero que você esteja curioso o suficiente para descobrir essa resposta comigo em uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e um forte abraço.